meus amigos calangos, meus amigos da trompa. Esse vídeo aqui é um vídeo especial porque se trata de uma conversinha mais intimista sobre a minha pessoa, sobre a minha vivência com um instrumento, a trompa. E no decorrer dos tempos eu tenho observado que surgiram algumas perguntas pessoais para mim através das redes sociais e também perguntas do meu cotidiano, dos meus alunos e pessoas que não são meus alunos. Então eu resolvi fazer essa primeira sessão de 10 perguntas, 5 delas de cunho tromperísticos e 5 delas não fugindo muito do assunto, mas relacionado à minha questão pessoal. Quais os requisitos básicos de uma trompa para que eu possa me sentir satisfeito com o instrumento na hora da aquisição, na compra? Eu costumo usar 5 princípios básicos para comprar um instrumento. O primeiro princípio é quando eu vejo a pressão dos rotores. Então a primeira coisa que eu vou ver no instrumento é se ele está com a pressão boa do rotor. Quando você tampa todos os lugares que poderiam sair ar, tampa ele e sopra a pressão dentro do instrumento. É um pouquinho difícil, mas se você conseguir tampar totalmente o instrumento e logo após você jogar o ar dentro do instrumento e o ar está saindo muito rapidamente, então a pressão dos rotores não está boa. Então não é uma boa escolha, não é um bom instrumento para você possuir. A não ser que você mande para um especialista para ele poder estar arrumando o instrumento para você. Que eu acho que o custo-benefício de repente não vai valer tanto a pena. Segundo princípio que eu uso para poder escolher uma trompa para compra, saber que modelo que eu quero. Para você que ainda não sabe definir muito bem os modelos, se você ainda não sabe sobre o assunto, pesquise um vídeo nosso aqui no canal que fala sobre o modelo Geyer e o modelo Kruspe. O terceiro princípio é observar se o material do instrumento é de qualidade, se a liga do metal é de qualidade. Por exemplo, a liga do metal da Paxman é um metal nobre, um metal muito bom, produz instrumentos maravilhosos. Alexander também, um metal alemão de ligas muito boa também, e é o material inclusive dessa Alexander aqui, dessa minha trompa aqui. O metal é o principal fator pelo qual o instrumento é feito, que nós devemos levar em consideração, porque é o metal que aguenta a pressão, é o metal que deixa o instrumento mais escuro ou deixa mais claro, é o metal que deixa o instrumento mais leve, faz toda a diferença, além do modelo, logicamente. Quinto princípio que eu levo em consideração para escolher um instrumento para compra é as curvas. Para muitos isso não faz diferença alguma. Respeito e, claro, de repente não faça mesmo. Mas para mim, que já experimentei muitas trompas, eu vejo que esse princípio faz muita diferença. Exceto aquelas marcas que não tem outro modelo, não tem outro jeito, né? Que daí é curva seca mesmo e acabou. Mas se vocês tiverem a opção de escolher outros modelos que possuem, por exemplo, essa curva aqui, ó, mais aberta, não curva seca igual essa, tá vendo? Uma curva, esse primeiro rotor, que é o principal, que você mais usa. Esse que é o rotor que sempre a gente está experimentando, está pressionando, que é a válvula do si bemol, do mi bemol, do sol, que é a válvula que a gente usa sempre, que possa observar esse detalhe, se não tem a curva seca. É aquela curva que eu acabei de mostrar para vocês, que atrapalha na hora de você soprar. O som não sai livremente, o som bate e volta, quase como que se voltasse. Com a curva a mais aberta, o ar vai mais livremente. Na minha concepção, há uma probabilidade maior de escrocar a nota, de não acertar a nota, vamos dizer assim. A última característica que eu levo em consideração, apesar de não ser tão importante para mim, ela tem o seu grau de relevância, é a estética. Mas a estética, o que eu quero dizer é que se tem alguns risquinhos, se tem algo que é fácil de resolver, então isso eu não levo muito em consideração, porque isso eu posso fazer a longo prazo. A gente tem que levar em consideração
todos esses princípios. E isso é só a base, porque tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar e não vai dar tempo aqui nesse vídeo. Você experimentar o instrumento, você ficar um tempo com o instrumento para ver se aquele instrumento se adapta a você, a sua musculatura, a força que você sopra e tudo mais. Qual é a digitação da trompa em Mi bemol sem que eu precise transpor? Para a trompa nós conhecemos, temos que ter como base somente duas digitações. A digitação em Si bemol. Se você não sabe sobre digitações, adquira a nossa apostila que lá explica certinho sobre as digitações. Resumidamente, quando ele toca a nota Dó central ali, qualquer nota Dó na verdade, vai soar a nota Mi bemol real. Mas a dúvida é, qual a digitação que eu devo usar? Eu devo transpor? Como que eu devo fazer? A pergunta é bem simples, gente. Existem duas formas de digitações, a em Fá e a em Si bemol. Se não der certo uma, usa a outra. A questão é se a nota está correta de acordo com a tonalidade. Ou seja, normalmente a trompa em Mi bemol ela foi formulada como se fosse a digitação do saxhorn, por exemplo. Esse é o saxhorn, que é uma trompa alta, né? É um instrumento em Mi bemol. Então, quando eu tocar a nota Dó desse instrumento, tem que soar o Mi bemol real. E como que ficaria a nota Ré? Essa nota Ré tem que soar a nota Fá real, ou Fá do piano. Se isso tiver de acordo, pronto, está resolvido. O mesmo acontece com a trompa em Mi bemol. Se a afinação foi feita de acordo com o saxhorn, a probabilidade da digitação é que seja exatamente como a digitação do saxhorn. Posso estudar trompa e outro instrumento aleatoriamente? Não. Determinantemente não. A não ser que você não queira progresso. Aí tudo bem. O que acontece? A trompa por si só é um instrumento muito difícil de memorizar a coluna de ar. E a coluna de ar precisa ser memorizado junto com a embocadura. Ou seja, ambos têm que caminhar juntos. Então, para que você não tenha distúrbio do aprimoramento da musculatura labial, então é ideal que você não toque o outro instrumento. O ideal é que fixe somente com a embocadura deste bocal, desse instrumento. Se você quiser ter sucesso, logicamente. Mas se não é algo tão importante para você, aí faça como você achar melhor. Por que não consigo tocar agudo na trompa? Bom, essa é uma pergunta bastante frequente. A resposta é bem simples. A sua embocadura ainda não está pronta para fazer os agudos. Você ainda não tem musculatura o suficiente, então isso precisa amadurecer. E o segundo caso é a falta de resistência. Às vezes você até consegue chegar nessas notas, mas você não consegue manter por muito tempo. Isso é um sinal primário de que a sua resistência está péssima. O que a gente faz para resolver esses dois problemas? Eu quero tocar com uma extensão maior, ou seja, eu quero tocar mais agudo, mais grave. Qual método que eu uso, professor? Luiz Maggio é um método para metais. Para trompa, trompete, tuba, bombardino, eufônio, todos os instrumentos metais. Qual a diferença da trompa profissional para a estudante? Duas coisas principais. Primeiro, o material, lógico. A trompa estudante, ela tem um material preparado para o estudante, enquanto que a profissional, ela foi preparada para a pessoa exercer o instrumento profissionalmente. Qual é a diferença então das duas? É que uma, ela tem a possibilidade de você atingir aquele nível, enquanto que a outra, ela te dá maior possibilidade de você atingir um nível maior, ela te dá mais recursos. Em suma seria isso. Lógico que tem muitos outros detalhes, a forma que foi feita, para que serve e tudo mais. Eu deixei as últimas perguntas agora que chegam até mim, que ela é mais de cunho pessoal. Eu vou tentar responder elas o mais breve possível. Qual o propósito do canal? O propósito é chegar naqueles que ainda não chegam esse tipo de informação, o mais
intimista possível. E por isso que os vídeos são caseiros, por isso que os vídeos são simples. Às vezes eu não estou com a roupa adequada, eu não estou com cenário, não tenho luzes, não tenho microfone muito bom. Mas na verdade a intenção não é ganhar dinheiro com o YouTube, a intenção não é ganhar dinheiro, ter views, até porque eu não sou monetizado. Então a intenção é chegar naqueles alunos que de algum modo quer saber sobre o assunto, mas de uma maneira mais intimista, mais simples, vamos dizer assim. E esse canal é para isso. Na verdade foi pedido de alguns alunos meus: professor, faz alguns vídeos no YouTube para sempre que a gente tiver dúvida, a gente checar lá no YouTube e não ficar sempre perguntando a mesma coisa para o senhor. De primeiro momento eu hesitei, mas depois eu achei que seria uma boa realmente. E aí eu comecei a formular o canal. Por que calango trompa? Aqui é uma pergunta que já me fizeram também algumas vezes. Calango, gente, é um tipo de lagartixa que ela vive mais entre as pedras, principalmente eu que sou nordestino, sou lá de Itanhaçu, do sul da Bahia. Eu convivi muito naqueles trechos que é conhecido como caatinga, né? Aqueles lugares áridos, sem muita plantação verde. E lá a gente encontrava muito que chamado calango, que é aquelas lagartixas que costuma ser verde ou costuma ser bem acinzentada. Elas ficam ali entre as pedras, que é muito quente na sua grande maioria por causa do calor, e aí faz cenário com aqueles pés de mandacarus, de palmas. E desde quando eu me conheço por gente, as brincadeiras na escola ou na sede da banda onde eu aprendi música, eu achava legal o pessoal caracterizando eu ser nordestino, me chamava de calango, eu levava uma brincadeira. Então adotei esse nome Calango com a trompa, por isso canal Calango Trompa, que faz alusão à minha origem e o assunto é trompa. Então achei que ficou legal o título, por isso ficou isso mesmo. Quanto tempo você toca trompa? Bom, eu comecei a estudar trompa em fevereiro de 2006 no Conservatório de Tatuí, então são 14 anos. Cite 3 professores com alta qualificação de trompa no Brasil. Bom, aí fica difícil porque tem tantos professores bons. Assim, de refinamento, na minha humilde concepção, que eu pude fazer aula ou que eu pude observar tocando: Luiz Garcia e Philip Doyle. De musicalidade e de humanismo relacionado a trompas, pessoa que faz você amadurecer independente da sua situação social, foi o professor Joaquim das Dores. Nesse quesito é um professor de alta qualificação. Eu poderia citar outros aqui, mas como disse só 3, então é 3 mesmo. Você dá aulas particulares? Devido ao meu tempo que não é muito fixo, costumo não pegar aulas particulares. Agora, mas dou aula sim, dependendo da situação. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Coloque seus comentários aqui ou entre em contato conosco. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que de alguma forma possa ter ajudado em algo. Aperte o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.